Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Corrina Fontanella, a diretora nacional da Câmara de Comércio França-Brasil, uma câmara que eu acredito muitos de vocês aqui que nos assistem conhecem, né? Uma câmara nacional com 430 membros hoje, distribuídos entre 4 capítulos regionais, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, e uma antena em Fortaleza que abrimos alguns meses atrás. E é com grande satisfação e honra, hein, que eu dou as boas-vindas a nossos palestrantes de hoje, a mais um webinar, né, do Observatório Econômico da Câmara de Comércio. O tema de hoje é perspectiva para a inflação em 2024, e para debater essa questão que afeta tanto as empresas como cada um de nós, como consumidor, juntamos as expertises de 2 associados institucionais da Câmara. Juntamos a expertise da Ipsos, membro da Câmara já faz alguns anos, e empresa francesa, referência global em pesquisa de mercado, pesquisa de opinião e análise das tendências da sociedade. E aqui representado pelo seu CEO no Brasil, o Marcos Cagliari. Bem-vindo, Marcos, e pela Priscila Branco, gerente sênior da área de Public Affairs e Corporate Reputation. E temos conosco também o Gustavo Arruda, né, que é o líder do Observatório Econômico e também economista-chefe do Banco BNP Paribas para a América Latina. Então, o interessante, né, nesse webinar de hoje é que a gente vai ter uma dupla perspectiva da temática da inflação, a perspectiva mais social, ou do pesquisador, e a perspectiva econômica e financeira. Então, acho que vai dar para debater essa questão de uma forma muito rica, né? Então é isso. Eu desejo um bom evento a todos vocês e eu passo a palavra para você, Gustavo, nosso líder do observatório. Bom evento. Legal. Obrigado, Corrine. Bom dia para todo mundo. A Corrine apresentou muito bem não só os nossos debatedores na nossa apresentação de hoje, mas também o assunto, que é um assunto que ficou, para o brasileiro, é muito comum, né? A gente discute inflação o tempo inteiro, o ano inteiro, a década toda, e com diversos exemplos do que deu certo e do que deu errado. Mas o assunto voltou, né, nos últimos anos com força global, e aí a Ipsos trouxe um relatório que eu achei super interessante, é a quinta edição, vou deixar o Marcos falar um pouco mais sobre ele, mas que eu acho que pode trazer muito, né, um colorido aqui para essa discussão sobre qual é a percepção da inflação. A gente tem uma visão da casa que foi publicada recentemente, que eu vou dividir no final, mas eu queria começar com o Marcos apresentando, né, essa visão da população sobre a inflação, sobre as causas, as perspectivas. Então, Marcos, eu não vou adiantar aqui, eu acho um relatório super interessante, e a gente vai poder debater um pouco aqui, mas vou deixar aqui o floor is yours para apresentar para a gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Corrine e a Câmara pelo convite. De fato, eu acho que esse desenho é um desenho incrivelmente bacana e a gente faz bastante isso, inclusive, com empresas clientes nossas, esse tipo de visão mais técnica e a visão como isso é percebido ou e como impacta a população. E a gente vai ver que nem sempre são coisas necessariamente relacionadas, né? Tem um aprendizado aqui, um filtro de como as pessoas recebem as informações mais técnicas. Pessoal, eu estou compartilhando, eu preparei uma apresentaçãozinha, estou compartilhando com vocês. Se vocês não conseguirem ver, por favor, me avisem, tá bom? Antes de mais nada, a Corrine falou um pouquinho sobre a Ipsos. A Ipsos hoje está em 90 países, então isso dá para a gente uma granularidade e uma visão, uma amplitude, uma abrangência de perspectiva muito interessante. E esse estudo, inclusive, ele está na quinta onda, ele foi um estudo introduzido
logo depois da pandemia, né, no final de 2021, começo de 2022, em particular porque a inflação foi um fenômeno macroeconômico que atingiu todos os países. Então, a gente pegou os 30 principais países em que a gente atua e tem feito esse segmento de como a inflação tem impactado a população. O que eu vou trazer aqui é uma visão apenas da população. Eu não trago uma visão técnica, eu não trago uma visão do mercado, mas como as pessoas desses diferentes países, e eu vou fazer várias comparações com outros países, porque eu acho que esse é um dos recortes interessantes, quais são as particularidades do brasileiro versus outros países. Inclusive, Corrine, tomei a liberdade de fazer algumas comparações com os franceses, que eu acho que são bastante interessantes de ver. A França também está num momento complicado de percepção de economia e de política, por exemplo, e eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo, então tomei a liberdade de fazer isso. O outro recorte, além desse recorte de comparação internacional, é justamente fazer o que vem acontecendo nessas 5 ondas, né? A gente está vendo aqui uma evolução nesse cenário e como essa evolução vem impactando. Então, tem diferentes recortes aqui que a gente pode olhar. A gente pode olhar só o Brasil comparado com outros países, ou o Brasil comparado com os diferentes períodos em que ele tem enfrentado, que também dá uma tendência. Então, tem bastante coisa aqui. Eu disponibilizo esse material que está aqui, mas o estudo é muito mais completo, muito mais abrangente, e depois também, Corrine, a gente dá um jeito aqui de disponibilizar para todo mundo, ou o link, ou me contatem para que a gente possa compartilhar o material, ok? Eu não vou usar só esse estudo, eu vou usar 3 ou 4 diferentes estudos que eu acho que eles colorem melhor toda essa perspectiva. O que a gente vai falar aqui, rapidamente, eu vou dar uma visão do contexto, de acordo com como a Ipsos enxerga, quais são as variáveis importantes que as empresas e as pessoas têm que perceber sobre o contexto em que a gente vive hoje e por que ele é importante para as empresas, sempre com dados nossos. Depois eu vou trazer exatamente essa pesquisa, esse monitor da inflação global, em 3 partes, o que as pessoas têm percebendo, né, como que elas estão entendendo esse cenário, por que os preços estão subindo, quer dizer, como a que elas atribuem a subida de preço, e a gente tem umas surpresas aqui que são bastante interessantes, e quais são as expectativas do futuro. Eu queria acabar eu tomei a liberdade de trazer aqui um estudo de tendências que a Ipsos faz há 25 anos. A Ipsos identifica 12 grandes tendências nesses países, e eu identifiquei uma que está ligada diretamente à economia, que eu queria também trazer aqui para a gente conversar, que eu acho que é um ponto de vista interessante. Tá bom? Qualquer dúvida, convido todo mundo a perguntar, tem a caixinha do Q&A ali, a caixinha do chat no Zoom, fiquem à vontade de colocar, a gente vai ter aqui alguém ajudando a gente para ler e discutir quando a Priscila moderar. Ok? Vamos lá, pessoal. Trazendo um pouquinho de informação de contexto. A primeira informação que eu queria trazer para vocês é o que a Ipsos apura como índice de confiança do consumidor. Existem vários índices de confiança que são apurados. O da GV é talvez o mais usado no Brasil. A Ipsos apura também em 33 países. Ele é um índice que vai de 0 a 100, ele não é um percentual, sendo que 50 indica neutralidade, quer dizer, abaixo de 50 há uma percepção negativa da confiança para o consumo, acima de 50 há uma positividade. Este é o que vocês estão vendo aqui, é o resultado do Brasil. E ele tem algumas peculiaridades que eu queria conversar com vocês. Eu trouxe aqui o recorte dos últimos 10 anos, se vocês olharem aqui. E primeira coisa, o índice é extremamente nervoso, né? Se vocês olharem subidas e descidas do Brasil, em particular nos últimos 10 anos que o Brasil passou por recessão, passou por impeachment, passou por trocas de governos radicais, né? E a pandemia, evidentemente. E eu queria trazer esse período mais recente. Se vocês olharem aqui a partir da pandemia, quando a pandemia acontece, a partir de abril de 2020, o índice de confiança do consumidor desaba. Isso acontece em todos os países do mundo. Ele chega a bater 36 pontos aqui, similares aos últimos números da recessão, por exemplo, onde a gente bateu 33 pontos. A partir de então, ele tem algumas subidas falsas, né? Ele ameaça subir com retomada de mobilidade, por exemplo, mas sempre cai. Na metade, mais ou menos, de 2022, que foi um ano eleitoral, lembrando, a gente começa a ter uma porção de investimentos na economia do governo anterior e várias boas notícias econômicas que começam a partir da metade de 2022. Essa subida, ela acontece até agora, julho de 2023, portanto, quase 12 meses de subida ininterrupta, e este é um fenômeno que só acontece no Brasil. A gente não viu isso acontecer em outros países. Quer dizer, o Brasil ele demorou para começar a engrenar a subida, subiu por 6 meses de ótimas notícias econômicas do governo anterior e boas notícias surpreendentes do primeiro semestre deste ano, inclusive. Né? A gente teve um crescimento do PIB acima do esperado, a taxa de inflação voltou a descer, a gente viu o desemprego caindo, alguns programas de alto impacto social, como o Desenrola, de perdão de endividamento. Então, a gente viu que o consumidor voltou a ter uma confiança muito grande. O número, se vocês olharem, em julho, a gente atingiu 60 pontos.
ele é o maior dos últimos 10 anos. Né? Olha, dá uma olhada aqui nesse gráfico aqui, se vocês virem, a gente não encontra nenhum ponto maior do que esse até julho. Então foi uma subida de 12 meses por uma série de fatores. E tem um outro fator psicológico que a gente também sempre apura, que é a entrada de um novo governo, qualquer que seja ele, sempre traz um otimismo. Então, ainda assim, teve um outro fator impulsionado pelo movimento político que aconteceu, uma nova administração. Ele também aconteceu nos governos anteriores, se vocês olharem aqui na série histórica. Tá? A partir de julho, entretanto, a gente começa a ver aqui uma patinada. Quer dizer, de julho a novembro, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Inclusive, em novembro, o índice volta a descer quase 1,5 ponto, acho que 1,4 pontos, se eu não estou enganado. Então, a gente está vendo aqui que, a partir de julho, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. Quer dizer, a lua de mel com uma nova administração termina, as notícias não são mais tão boas economicamente, ainda que o índice relativo, né, comparativo com a série histórica seja muito positivo, ele começa a patinar. E é isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Os últimos 4 meses foram 4 meses de alguma preocupação, e é nesse contexto que vai entrar depois o monitor da inflação. Esse índice de confiança ele é composto por 4 subíndices, mas eu trouxe aqui a razão dele estar patinando, em particular em novembro, portanto a informação é muito recente. Tá? Toda a informação que ele está trazendo aqui é bastante fresca, vamos dizer assim. O principal ponto de piora ele acontece na percepção das pessoas da economia do país, que é essa primeira bolinha aqui que eu coloquei. 60% dos brasileiros disseram em novembro que a economia do meu país está ruim. Obviamente, ruim é uma percepção carregada de subjetividade, mas assim como é a confiança no consumo. Então, ela é um dos índices que a gente usa, é justamente a percepção da economia no país naquele momento. E ela subiu de outubro para novembro 8%, quer dizer, 8 pontos percentuais a mais em percepção de que a economia do país está ruim, e é isso que carrega essa derrapada no índice de confiança que eu mostrei. Eu trouxe aqui como exemplo o índice de confiança do G7, dos 7 países que compõem o G7, e vocês vão ver que tem um comportamento bem diferente do Brasil. A subida no índice de confiança acontece muito antes, acontece em primeiro semestre de 2021, uma subida grande, mas que não se sustenta, porque a inflação não vai embora, porque o consumo não volta com tanta força. Então, ela sobe bastante em 2021 e depois começa a cair e fica nesse nervosismo aqui. A gente está vendo que hoje a percepção dos índices dos países do G7 é bem mais baixa do que, por exemplo, dos brasileiros. Né? Um outro número que a gente olha com muita frequência, esta pesquisa faz parte de uma pesquisa que a gente faz mensalmente, todos os meses, há 3 décadas, e a gente disponibiliza publicamente, então, mais uma vez, disponho aqui a quem se interessar, ou me contate, ou siga a gente nas redes sociais, eu vou depois falar com a Corrine como é que a gente pode deixar essa informação liberada para todo mundo. Mas, mais uma vez, hoje a gente vê aqui a percepção das pessoas, da população brasileira, que o país está na direção certa, é idêntica a proporção das pessoas que acham que o Brasil está na direção errada. Isso é muito raro, isso aconteceu em um momento só, no primeiro semestre do governo do Bolsonaro, né, no primeiro semestre de 2019, quando assumiu um novo governo. Normalmente, a percepção de direção errada do Brasil é muito maior, como vocês podem ver aqui na série histórica. E em termos das preocupações do Brasil, mais uma vez, esse é um número que a gente pega mensalmente, depois eu vou explicar por que esse número é importante da gente analisar, a gente vê alguma coisa que não acontecia já há muitos anos, que é crime e violência sendo notado como mencionado como a primeira preocupação dos brasileiros. 41% dos brasileiros, aqui é maior do que 100 o número, porque cada entrevistado pode citar 3 preocupações. A preocupação mais citada, 41%, crime e violência, subindo constantemente em todos os meses desse ano, praticamente, e passando aquela que tinha sido a preocupação mais mencionada desde 2021, desde a pandemia, pobreza e desigualdade social. E saúde em terceiro também é outro, está sempre entre os top 3 desde que a gente começou a medir no Brasil. Então a gente vê aqui crime e violência assumindo uma posição, e dá para explicar, porque a gente vê crimes e eventos muito midiáticos, né, que chamam muita atenção, e pobreza e desigualdade com números muito perto, né, 41%, 40% e 37% são praticamente um empate técnico aqui entre as 3 principais preocupações. Mais uma vez, esse número ele tem a Ipsos talvez seja o instituto que mais faz pesquisa eleitoral. E o que a gente percebe é que as preocupações que uma população menciona, elas têm uma altíssima correlação com o sucesso ou o resultado eleitoral. Quer dizer, o candidato que estiver mais bem avaliado em cada um dos temas tem
3 chances em cada 4 eleições de sair vitorioso em uma eleição. E eu estou falando aqui do mundo, né, de todas as pesquisas que a Ipsos faz mundialmente. Então, isso é uma variável que é bastante importante, não só pelo problema em si, mas também pelo possível resultado eleitoral. Comparando com o mundo, há uma diferença razoável. A principal preocupação em todos os países que a gente estuda é a inflação. E ela hoje é a 6ª preocupação entre os brasileiros. Porque o Brasil tem preocupações que são muito mundanas. Eu preciso sair na rua e não ser assaltado, e não ter medo da violência. Então, a inflação acaba aqui, está concentrando a preocupação na média mundial. Não acontece isso no Brasil. Há, se eu não estou enganado, 26 meses consecutivos. A inflação é a principal preocupação. E com uma diferença enorme para a segunda colocação. 38% inflação e 30% crime e violência e pobreza e desigualdade social. Então, aqui a inflação, inegavelmente, é o grande problema do mundo, nessa percepção, mas não é necessariamente a coisa mais premente no Brasil hoje. Tá? E, de fato, a gente está vendo isso também em outros números. Eu tomei a liberdade, mais uma vez, de trazer aqui as preocupações da França, porque tem um fato novo nesse mês que é bastante preocupante. A inflação segue como sendo a principal preocupação entre os franceses, mas aparece terrorismo na segunda colocação, que subiu nesse mês 26 pontos. Quer dizer, quase toda essa preocupação citada aqui de terrorismo aconteceu em novembro, e aconteceram aqui diversos eventos, inclusive um na semana retrasada, que a gente imagina que vai impactar ainda mais esse número. Não me surpreenderia se o terrorismo passasse a inflação. Então, a gente tem aqui uma nova realidade. Aparece outra coisa interessante sobre as preocupações dos franceses é a mudança climática em terceiro colocado. No Brasil, essa é a 10ª preocupação. Quer dizer, parece que a gente tem outras prioridades mais imediatas versus essas preocupações, por exemplo, em países mais desenvolvidos e mais conscientes. Por que isso é importante? Por que o que eu estou apresentando aqui é importante? E a gente compartilha esses números com muita proximidade com todos os nossos clientes. São principalmente empresas de bem de consumo multinacionais que trabalham com a gente aqui no Brasil. A gente chama essas métricas de métricas chaves de contexto, né? O índice de confiança, as preocupações, entre diversos outros índices que a gente apura aqui periodicamente no Brasil. Mas o que a gente vê é que quando esses índices eles são positivos, a gente vê uma porção de consequências que não são necessariamente intuitivas. Que a gente documenta que essas relações existem, mas elas não são tão óbvias. É claro que quando o índice de confiança é positivo, aumenta a disposição de consumir. Há uma menor elasticidade de preço, mas há uma porção de outras coisas. Há maior disponibilidade e abertura para inovação, há maior abertura para experiências de consumo e de clientes novas, há menos criticidade, há mais tolerância, há mais proximidade entre as pessoas. Olha como não é óbvio, né, o que acontece. As pessoas se sentem menos insulares, mais coletivas, quer dizer, a noção de brasilidade é muito maior do que a noção da minha individualidade. Então, há aí uma percepção que muda o próprio comportamento das pessoas de maneira geral. Simetricamente, quando a percepção é negativa nessas métricas de contexto que eu mencionei, há todas essas coisas com sinal trocado, né? As pessoas são mais insulares, são mais egoístas, elas querem mais intervenção na economia, querem mais participação do governo, querem menos livre mercado, e elas são mais insulares e mais individuais. Então, tem aqui diversas consequências nesse tipo de contexto, e como eu falei, não apenas isso, mas decide eleição. A eleição tem fatores altamente correlacionados com as preocupações que as pessoas estão e com, obviamente, a aprovação do governo ou o próprio índice de confiança. Então, aqui é muito importante a gente acompanhar isso, por isso que a gente faz isso mensalmente e faz permanentemente a avaliação, a correlação disso com o consumo e como as pessoas se sentem. Entrando agora especificamente no monitor global de inflação. Esse é um slide, esse layout aqui, eu vou mostrar ele em vários slides, porque eu acho que ele traz um resumo bastante interessante. É a média global quer dizer a média dos 30 países que a gente fez o estudo, depois tem informação do Brasil e, mais uma vez, eu achei interessante trazer a informação da França aqui também, algumas vezes elas chamam bastante atenção. Primeira coisa, você está se enfrentando dificuldade financeira? No Brasil, 1/3, 1 a cada 3 pessoas declara que sim, está enfrentando dificuldade financeira. Um número bastante alto e bem mais alto que a média global de 27%. Tá? E que você está vivendo, só como histórica de outros países, de outras regiões, na Europa esse número vem melhorando nas últimas leituras, essa é a 5ª leitura. Já na América do Norte ele cai com bastante frequência. O índice do Canadá atingiu o pior índice, o índice mais alto de pessoas que se declaram que estão enfrentando dificuldade financeira de todas as ondas no estudo, por exemplo.
Por outro lado, a gente pergunta, você está vivendo confortável? Quer dizer, você está indo bem? É claro que não são as mesmas pessoas que respondem, mas a gente está vendo aqui um número muito parecido, tanto na média global, no Brasil ou na França. No Brasil são 36% que declaram que sim, estão confortáveis. Parece ter uma curva quase normal aqui, uma distribuição entre os dois extremos, né? Pessoas com dificuldades e pessoas que estão indo bem. Uma curiosidade, na China, 75% das pessoas se declaram indo bem. Quer dizer, há um envolvimento, um engajamento da população com o projeto de governo que é incrivelmente forte. Enquanto na Argentina tem um outro oposto, o outro extremo disso, apenas 16%, é o número mais baixo entre todos os países que a gente estuda, apenas 16% das pessoas declara que está indo e está vivendo confortavelmente bem. Não é nenhuma surpresa, portanto, que a gente tenha visto uma ruptura na eleição passada, agora que aconteceu agora no começo do mês. Uma outra pergunta interessante que a gente apura é quando que a inflação vai acabar? E uma das opções de resposta é não vai acabar nunca. A inflação nunca vai voltar aos índices normais. Quer dizer, estamos vivendo uma nova fase e aproximadamente 1/5 aqui das pessoas, tanto no mundo quanto no Brasil, diz isso. 1 a cada 5 pessoas, na França até um pouco mais, 1 a cada 4 pessoas. Os países que mais que tiveram uma proporção maior de pessoas respondendo que a inflação nunca vai voltar ao normal, Turquia, Índia e África do Sul. E aí a gente pedia para as pessoas darem a sua explicação. Por que os preços estão subindo? A razão mais citada é a economia global. É uma coisa exógena ao meu país e, portanto, a gente não poderia fazer nada. 70% mais uma vez, você pode dar quantas razões você quiser, por isso esse número não soma 100 necessariamente. No mundo, 70% culpa a situação global, no Brasil, 66%. Tá? Globalmente é o problema mais citado, a causa mais citada é a economia global. No Brasil não é. No Brasil a causa mais citada é taxa de juros. 70% dos brasileiros afirmam que as taxas de juros estão alimentando a inflação. E aqui tem um conflito percepção versus teoria macroeconômica. É claro que a subida das taxas de juros, a taxa de juros está alta, é uma ferramenta de política monetária para controlar a inflação. O Gustavo fala disso incrivelmente melhor do que eu e certamente vai trazer o tema. Mas, por outro lado, ele também atrapalha o consumo, em particular de um país que vive de financiamento. Né, o brasileiro, é dito que o brasileiro não costuma analisar o preço das coisas, ele costuma analisar a parcela. Se a parcela cabe no bolso, isso é muito mais importante do que o preço total. Então, quando a taxa de juros está alta, a parcela sobe, né? Apesar de você ter a tendência da inflação globalmente cair quando isso acontece. Então, aqui acaba tendo uma percepção bastante interessante, que a taxa de juros para os brasileiros é altamente correlacionado com a inflação. Isso também acontece entre os franceses, 70%, mas ainda assim, na França, não é a causa mais citada. A causa mais citada segue sendo um problema a economia global. Né? E uma coisa que vem aparecendo com alguma intensidade é que as preocupações crescentes, quer dizer, as pessoas no mundo estão citando com mais frequência para a causa da inflação, como causa da inflação, aumento do salário para os trabalhadores e imigração. E aqui a gente vê algo que vai aparecer diversas vezes, que é a influência da ideologia ou da narrativa política na percepção das pessoas. É óbvio que a percepção das pessoas passa por um filtro, e esse filtro ele pode ser a opinião que ela é na rede social, que hoje é a principal fonte de informação dos brasileiros, da notícia, dos amigos e tudo mais. Então aqui cresce, e eu preparei um gráfico só para esse ponto. Aqui estão as diferentes causas, nas diferentes cores aqui, atribuídas para aumento da inflação. Praticamente todas as causas caem, a causa que mais cai com maior rapidez é Covid, evidentemente, né? Covid deixou de ser um problema para grande parte da população, portanto, ela deixa de explicar a inflação, como vocês podem ver, que é essa roxinha, mas uma causa sobe constantemente. Aliás, desculpa, duas. Trabalhadores exigindo aumentos salariais e imigração. Quer dizer, as pessoas desses 30 países, isso não é Brasil, essa é a média dos outros países, culpam hoje mais essas duas coisas, aumento salarial e imigração pela inflação, do que elas culpavam desde o começo do estudo. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a questão ideológica. Né? É claro que isso não é uma correlação direta com a inflação, por exemplo, e imigração, mas há uma percepção de que isso não é bom para o meu país e, portanto, eu atribuo isso aos problemas e às mazelas que o país está vivendo. Tá? Com relação à expectativa do futuro, aqui o primeiro quadro aqui a gente pergunta, a inflação vai continuar aumentando? Ela aumentará no próximo ano? E aqui acontece pela primeira vez, nas 5 ondas, que o índice caiu. Quer dizer, a gente tem hoje o menor índice de que a inflação vai continuar aumentando de todos os estudos. O que não quer dizer que ele seja baixo. Se vocês olharem, o número ainda é muito alto.
Globalmente, 62% das pessoas ainda acham que a inflação vai continuar. Mas esse é o menor índice de todas as 5 ondas que a gente já teve. Ou seja, há um arrefecimento da preocupação com a inflação. Ela começa, aparentemente, ela começa a reduzir. No Brasil, ainda mais isso, e a gente vai ver que isso acontece em várias outras métricas também. 56%, eu ia falar só 56% dos brasileiros. Não é um número baixo, é um número alto e ainda a maioria. Mas é bem mais baixo do que outros países, como, por exemplo, a França, em que mais de 2/3, para quase 2/3 das pessoas acham que a inflação vai continuar subindo. Sua renda disponível irá aumentar, também esse número cresce pela primeira vez desde 2021. Né? Globalmente, 31% acha que a renda disponível vai aumentar, no Brasil, 1 a cada 4, 24%. Né? E o que vai custar mais caro? A gente depois abre, aqui tem um detalhe dos setores, mas a percepção do que vai mais subir é justamente lazer. 56% da população mundial acha que lazer vai custar mais, 51% dos brasileiros. Aí a gente traz um fenômeno que é um fenômeno bastante frequente, em particular no Brasil. A Ipsos no Brasil trabalha muito com uma área que a gente chama de inovação, que é lançamento de produto, lançamento de serviço, revisão de portfólio, que é a gente ajudar as empresas a otimizarem o seu próprio portfólio. E um fenômeno que a gente percebe muito é o que o termo em inglês é um termo que ficou muito conhecido, que é o shrinkflation. A gente traduziu aqui, não a Ipsos, mas no Brasil, para reduflação. Não há uma inflação de preço, mas há uma inflação de preço relativo, porque as empresas, por exemplo, reduzem o tamanho e continuam cobrando a mesma coisa. Então, não há uma inflação, porque não houve um aumento de preço propriamente dito, mas há um aumento de preço relativo, porque você está pagando mais por mililitro, por grama, seja lá qual for a unidade que a gente, por volume, né, que a gente estiver vendo. E a gente pergunta justamente isso, sendo que isso virou uma preocupação grande em diversos países, não é só no Brasil, mais uma vez. Você notou que isso acontece, que acontece uma diminuição de embalagem pelo mesmo preço, e os números são muito altos. Quase metade da população mundial, e no Brasil fala a mesma coisa. Na França, 63% é o índice mais alto entre todos os países, quer dizer, uma consciência de consumo muito alta. E você aceita essa prática? Essa é a segunda pergunta aqui no bloco do meio. Essa prática é aceitável por parte da empresa? Reduzir o volume de uma embalagem e continuar cobrando a mesma coisa? Não é aceitável para 48%, praticamente metade da população mundial. Para o brasileiro, 54% não admite essa prática. E na França, mais uma vez, o maior índice entre todos os países estudados, 2/3 dos franceses não admitem, não acham que essa prática seja aceitável. E isso e aqui eu chamo a atenção mais uma vez, ganhou muitas manchetes, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, mas principalmente rede social. A repercussão dessas coisas, quando são percebidas pelo consumidor, é monstruosa. E o dano à reputação e à imagem é muito grande quando esta comunicação não é bem feita. Porque há um jeito de que essa comunicação, você reduzir a embalagem, seja bem feita. É possível defender que isso seja uma maneira de preservar a capacidade daquela marca continuar sendo comprada. Então, mercadologicamente, existiria uma explicação razoável. Mas o que as empresas fazem, ou muitas empresas fazem, é não comunicar. Quer dizer, é uma coisa quase, vamos dizer, camuflada, né? E fica uma coisa, obviamente, muito mal percebida. Os produtos de impulso, compras como batata frita, salgadinho, chocolates, são os piores transgressores. Não é raro a gente participar de reunião de estratégia com o cliente e aparece muito tempo o termo affordability. Eu tenho que manter a capacidade do meu produto ser comprado. Custe o que custar, porque a hora que ele sai do meu carrinho de compra, ele não volta mais. Isso é muito clássico do processo de compra no Brasil. Aqui são algumas manchetes, né, que eu queria usar como exemplo aqui. São manchetes verdadeiras, inclusive uma iniciativa bastante interessante do Carrefour na França, que passou a adicionar rótulo de reduflação. Quer dizer, este produto foi reduzido, que é, obviamente, a maneira mais transparente de você assumir essa condição ou essa estratégia, vamos dizer assim, né? Bom, aqui a gente perguntou 3 coisas de que são recursos que as empresas normalmente utilizam no caso de inflação. Os produtos estão ficando menores, mas o preço permanece o mesmo, 46% da população global. O custo dos produtos está aumentando, inflação clássica, né? Eu estou cobrando mais, quase 60%, todo mundo percebe isso, evidentemente. E mudanças nos ingredientes utilizados em alimentos e outros produtos, quer dizer, troca de ingredientes. Aqui no Brasil aconteceu bastante isso, teve o caso famoso que ficou conhecido de leite em pó, por exemplo, que passou a teve seus ingredientes substituídos, por exemplo. E a gente está praticamente aí 1/4 das pessoas notou isso. E aqui eu trouxe rapidinho alguns aprendizados das nossas áreas de inovação que fazem isso,
que no Brasil a gente está percebendo consumidores muito mais racionais e a compra tem sido uma compra mais cuidadosa e ele substitui categorias com mais facilidade, ele tem menos apego a isso. Além disso, some-se a isso o enorme arsenal de inovações que as empresas estão lançando, marcas novas, linhas novas, sabores novos, categorias de produtos novas, que muitas vezes a gente não consegue nem colocar. É uma bebida que faz uma opção de coisa junto, que é funcional, que tem vitamina, que repõe, e você não consegue muito bem situar ela em categorias ou necessidades específicas. A verdade é que tem uma oportunidade gigante para as empresas de inovarem, em particular porque algumas inovações permitem ainda cobranças mais altas. Pauta de sustentabilidade para grupos específicos segue crescendo em importância. É óbvio que não é para todo mundo, mas a claims como sustentabilidade ou embalagem retornável ou reciclável, por exemplo, ou saudabilidade dos produtos, são muito fortes para um grupo e permitem ser cobrada mais, sim, para esses determinados grupos. Novos elementos, novos ingredientes também, que causam novas demandas, e principalmente novos tipos de embalagem, novos portfólios, por causa dos canais. Hoje a compra de e-commerce é muito maior. O tipo de embalagem necessária é diferente, porque o consumo é diferente, porque o transporte é diferente. Enfim, a gente só trouxe isso aqui porque eu acho que tem muita oportunidade, apesar de um cenário preocupante de inflação, tem muita oportunidade ainda de inovação que pode gerar valor agregado, sim, e mesmo cobranças mais caras, e a gente tem inúmeros exemplos que a gente participou de empresas que fizeram isso bem feito, mesmo num cenário como esse. Tá? Aí eu queria só detalhar aqui um slide sobre como as pessoas percebem por que os preços estão subindo. Eu comentei que o cenário da economia global é o mais citado, né? 66% dos brasileiros citam versus 70% da média de todos os países. Taxa de juros no Brasil é o mais citado, 70%, contra 68% na média global. Mas eu queria citar particularmente um índice que me chamou a atenção, que é bem maior no Brasil e ainda maior na França, que é a percepção das pessoas que as empresas obtêm lucros exorbitantes. No caso do Brasil, essa seria a segunda causa mais citada pelos brasileiros para a inflação. Quer dizer, as empresas são gananciosas, por isso que há uma inflação. Na França, a mesma coisa. A França, a segunda causa mais citada. São dois países particulares, e se vocês olharem, bem acima da média global, que é 62%. Né? Em termos de expectativa, o que vocês esperam para o futuro? O índice de inflação vai subir para 62%, a taxa de juros vai continuar subindo, 58%, o número de desempregados cresce para 59%, os impostos sobem para 53%. Ou seja, há uma perspectiva que a inflação segue aí. Né? A gente viu lá nos slides que eu mostrei no começo que o número está caindo, é o número mais baixo de toda a série, mas ele ainda é muito alto. Quer dizer, todos esses números aqui são maiores de 50%. A maioria da população mundial acha que as coisas vão continuar subindo. Isso também é verdadeiro para o Brasil. Mas tem um número que é ainda mais verdadeiro para o Brasil, e mais uma vez Brasil e França coincidem nessa opinião, que é imposto. A gente, aqui no Brasil, acha, em uma intensidade bem maior do que a média global, que os impostos vão continuar subindo, 60% contra 53% da média global. E, mais uma vez, na França, esse número ainda é maior, 66%. E são países com tradição de atuação estatal razoavelmente forte dentro da economia. E no Brasil a gente está vendo, Gustavo certamente vai cobrir esse ponto, mas a gente está vendo um desequilíbrio fiscal relevante que preocupa o mercado e que a gente deve de fato ver. Então aqui é interessante que é uma coincidência, Gustavo, eu acho. A gente viu algumas descoincidências, mas aqui há uma coincidência do que está acontecendo mesmo e a percepção das pessoas. E pensando aqui especificamente sobre como você gasta, né, o custo de vida de alguns fatores, o que vai subir, mais uma vez, vocês podem olhar tudo. Né? A percepção é que tudo vai subir muito, são esses números verdes aqui, e para o brasileiro também isso acontece. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas vocês podem ver que o impacto grande é alimento. E tem, obviamente, uma razão muito óbvia para isso acontecer, é o que relativamente as pessoas de classe média e mais baixa no Brasil mais gastam a porção, né, o share da sua receita. Então, obviamente, o impacto disso é maior. 60% no Brasil percebe esse número. O último ponto que eu queria trazer aqui, acho que está exatamente em tempo, esse número não sai desse estudo que eu mostrei agora para vocês, ele sai do estudo de tendência. A gente faz um estudo de tendência uma vez por ano, em 50 países ele é mais ambicioso, e ele é muito legal porque a gente vai medindo em 30 anos
quais são as grandes tendências que a gente está vendo em termos de comportamento e crenças da população. E o que eu trouxe aqui é que uma das tendências que a gente já tinha detectado há 30 anos atrás, a gente chamou de ponto de inflexão do capitalismo. É as pessoas percebendo que nem tudo que o fim da história, né, do Fukuyama trazia, quer dizer, nem tudo que o capitalismo podia trazer está se realizando como promessa. E um dos índices que chama bastante atenção entre os brasileiros é que 82% dos brasileiros declara que ter grandes diferenças de renda e riqueza é ruim para a sociedade. Quer dizer, precisamos trabalhar na distribuição de renda. Este é um país que, obviamente, sofre as mazelas de uma má distribuição constantemente, como a gente viu, inclusive, nas preocupações dos brasileiros que eu chamei a atenção. Esse número é 8 pontos maior do que a média global. Então, porque a princípio você podia falar assim, mas é meio óbvio, né? As grandes diferenças de renda são ruins para a sociedade. São, mas em muito menos intensidade para os outros países do que para o brasileiro. Então, há uma preocupação aqui quando a gente analisa como é que o brasileiro interpreta modelos ou potencial sistemas econômicos. E eu trouxe 2 pontos aqui só que eu queria compartilhar, em que Brasil e França divergem muito. O primeiro deles é possível uma marca apoiar uma boa causa e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. 80% das pessoas no mundo acham isso. No Brasil, esse número é 84%. Aqui é interessante, o brasileiro acredita que as empresas podem ter um papel muito ativo para cobrir vácuos deixados por incompetência de instituições públicas, por exemplo. Na França, isso não é tão verdadeiro. A França está entre os países que menos acreditam nisso. Olha, a ganância empresarial e boas causas não são necessariamente coisas que andam juntos. E o último item que eu trago aqui, que está dentro dessa grande tendência que eu comentei, essa tendência de ponto de inflexão do capitalismo, é quando a gente pergunta: a globalização é boa para o meu país? 2/3 das pessoas do mundo concordam com isso. No Brasil, esse número é muito maior. O brasileiro ainda acredita muito nisso. Ainda consegue ter produtos muito mais baratos por causa da globalização. 77%. Na França é outro oposto. A França está entre os 3 países que menos acha que a globalização traz benefícios. Só 42%, ainda é um número, obviamente, alto, é quase metade, 4 a cada 10, mas está entre os países que menos, mais céticos, mais descrentes com relação à globalização. Achei que isso podia fechar aqui para a gente dar uma olhada antes de começar a discutir, Gustavo. Eu deixo o meu e-mail aqui para todo mundo, porque se vocês quiserem receber essas informações mensalmente, a gente tem esses 1 milhão de outros estudos, a gente disponibiliza isso, são públicos todo mês, tá? Fiquem à vontade de me contatar aqui. Gustavo, Corrine, é com vocês. Obrigado pelo tempo mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Legal, Marcos. Eu achei super interessante, já tinha antecipado aqui antes de você começar a falar, mas os recortes entre países, e eu fui fazendo algumas anotações aqui para a gente debater. Queria botar só um pouco em contexto, quando você toma sua água aí, falar um pouco sobre como é que a gente está vendo aqui no banco, né? Você comentou assim, a percepção da população, tentar colocar um pouco em contexto o que a gente está tentando colocar na nossa bola de cristal para o ano que vem. A gente faz um exercício trimestral aqui no banco, trimestral, quadrimestral aqui no banco, que a gente junta os economistas e os estrategistas do mundo todo, agora de maneira virtual, durante 2 dias e debate, né, dentro dos nossos cenários, o que faz sentido mudar, o que surpreendeu, e mais importante, olhando para frente, o que é a história que a gente quer contar. E o primeiro ponto que eu queria trazer, assim, teve uma percepção para a economia global que Estados Unidos era a grande história, né? Apesar de a gente teve isso mudou alguns trimestres atrás era a China, né? Nosso time lá de Beijing trouxe várias apresentações, discussões. Dessa vez não entrou nem no radar. Então, estava lá, claro, a gente tocou no assunto, mas durante a discussão não era o tema. Agora, o tema de Estados Unidos, como é que a economia americana lida com esse processo de desaceleração que parece que vai acontecer, parece que não vai, um governo extremamente intervencionista, e como é que essa dinâmica impacta o globo, era uma história. Segundo, lá na Europa, a discussão foi o que falta para o Banco Central Europeu cortar juros, né? Nos Estados Unidos aconteceu isso também, mas vou falar isso já já. Então, a gente fala aqui daqui a pouco sobre juros, mas também teve esse debate, porque de fato a atividade europeia está mais fraca, né? Quando a gente olha os números de maneira mais macroeconômica, ela desacelerou mais do que a que a gente observa nos Estados Unidos, que a economia continuou muito resiliente por muito mais tempo. E isso, claro, impacta essas perspectivas de inflação.
E a história mais esquisitona, assim, que eu diria dessa visão, é assim, olha, e tem uma história no Japão que foge do resto do globo, porque é uma história onde do resto do mundo a gente está falando quando é que os juros começam a cair, como é que a inflação, né, onde é que ela vai estabilizar? Acho interessante a pergunta se vai, não vai, quando vai. E aí, e no Japão a gente tem um bicho estranho lá que diz que a inflação lá na verdade está acelerando agora, enquanto o mundo inteiro está desacelerando. Vou comentar um pouquinho sobre isso. A gente tem uma piada entre economistas que a gente tem três tipos de economista, né? Um que discute o global, um que discute Japão e outro que discute Argentina, que são os economistas, as economias meio estranhas no ninho. Só para resumir aqui, as principais mensagens assim que a gente tem para o global foi o seguinte, para o ano que vem bom, primeiro, inflação deixa de ser um grande problema. Como você já se apontou, a população já tem percebido um pouco isso. Para a gente é quase que uma percepção de vitória dos bancos centrais. Assim, a gente fez a lição de casa, subiu os juros, desacelerou a economia. Vou comentar isso daqui a pouquinho, né, que tem uma percepção de que os juros ele traz inflação, né? Mas tem essa história assim, olha, os bancos centrais do mundo aumentaram o custo do dinheiro global e isso fez com que a economia desacelerasse e isso é exatamente o que a gente queria. A inflação ela volta a se estabilizar. E aí, como consequência dessa história no mundo, 2024 deve ser o ano onde, à exceção do Japão e provavelmente da Argentina, é o ano onde os juros vai cair no mundo todo. Então, Brasil começou esse ciclo antes, junto com o Chile, a gente está liderando esse processo. Eu achei interessante, em alguns dos comentários que se citou, mostrando que o Brasil, eu acho que era uma das mensagens, era o Brasil, não era entre os principais preocupações e tal. Eu acho que tem uma história também de que, de fato, a nossa inflação na margem deveria estar sendo percebida como menor, porque é isso que está acontecendo. Né? E, em particular, porque no Brasil a parte de alimentação veio mais baixa esse ano. Né? A gente vai fechar o ano com inflação de alimentos negativo. E normalmente impacta muito a percepção da sociedade que acontece com a alimentação, como você mesmo citou. Outro tema, então, para global para 2024, então, assim, resumindo aqui na área de inflação, a visão do BNP, olha, a inflação vai ficar para trás. Isso não quer dizer que ela unanimemente vai ficar para trás, então a gente tem riscos ali dentro da história, um delas é salário. A gente viu aí um dos pontos de pressão inflacionária identificado pela população é as pessoas buscando salários maiores, e a gente ainda vê essas pressões, mesmo em países que já estão fazendo essa transição para uma inflação mais baixa. Então, nos Estados Unidos, a inflação tá lá, voltou para casa de 2, com 2,5, que é um histórico, que é próximo ao histórico, mas, salário está rodando a 4, 4,5. Então, tem chão. As últimas negociações salariais para a Alemanha, todas também com inflação muito alta. Então, tem uma parte de reposição, né, dessa inflação passada, mas, de fato, isso a gente conhece do Brasil, gera toda uma inércia, né? Então, se fica falando da inflação passada durante um bom tempo. No Brasil, acho que tem um pouco dessa história. E aí tem um outro risco, que é o seguinte: a gente está vendo a inflação mais baixa, e de fato tem seus fatores estruturais, tem algumas coisas que que foi um rebalanceamento dos preços de produtos, né? A gente teve, não foi só a inflação de serviços que subiu, mas principalmente produtos, porque o custo aumentou, o frete aumentou, você teve que repassar. E uma boa parte desses itens, né, dessa composição do custo, ele despencou global. Né? Transporte, por exemplo, é um que despencou. Pegar não só os cargos que caíram muito de preço, mas também combustível está mais baixo do que no início do ano. Então teve um monte de coisa aqui que ajudou no impacto de preço. A nossa percepção é que as empresas não necessariamente repassaram, mas ela pode repassar ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Por exemplo, pega um período de Black Friday, que aconteceu agora, recente, você faz uma promoção e não volta necessariamente com o seu preço pré-Black Friday, porque você viu que tem uma gordura ali, você viu que tem você pode brigar um pouco com o seu competidor via preço. A outra você não ajusta, né, preço. Então, aí tem uma percepção diferente de o que é inflação e o que é nível de preço. Então, os preços estão altos, só que se ele não sobe mais, a inflação é zero, né? E aí a gente absorve isso ao longo do tempo. Então, acho que tem ainda uma certa confusão na cabeça das pessoas, e acho que é justo pelo tamanho do movimento que a gente teve de inflação, que é o que é nível de preço, né? O negócio que está caro,
com relação com a dinâmica daqui para frente. Será que ela vai ficar mais cara ou se ela vai ficar onde está? Se ela ficar onde ela está, como a inflação é a diferença, né, dos preços, a inflação fica zero. Só mais alguns pontos aqui que eu anotei que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu esqueci. Eu vi algumas perguntas sobre violência, tá? Acho que a gente pode discutir, abrir isso na hora que a gente for debater. Mas acho que só, deixa eu só ver aqui. Tarará. Uma história interessante sobre inflação, quando é que volta ao normal e como é que as pessoas estão vivendo bem, né? Você citou aqui exemplos onde a população está menos crente de que a gente volta ao normal, que é a Turquia, a África do Sul, que tem uma história de emergentes também complexa, né? A Turquia está tentando voltar a arrumar a casa depois de anos de umas políticas meio malucas. A Argentina, enfim, a gente tem um banco na Argentina, assim, é uma tentativa e o choque vai ser gigantesco. A gente não sabe nem se, né, como é que essa dinâmica política ela vai se situar, ela vai analisar os anúncios que foram feitos essa semana. E por fim, só a dinâmica de imposto que você citou, né, que o Brasil e a França com essa percepção de que imposto é uma parte grande e impacta bastante preço e tal. De fato, nossa estrutura de imposto ela é muito focada no produto, né? É diferente dos países onde a gente tem um imposto de renda relevante e aí você pode ter a possibilidade de cobrar um imposto sobre produto muito baixo. Porque é uma dinâmica que acontece muito em emerging markets de maneira geral, porque você tem problema de coleta de imposto de fato, as pessoas não pagam imposto social na renda e aí você foi obrigado a cobrar isso no produto. Por outro lado, enfim, gera diversas distorções, né? A gente está discutindo aí reforma tributária que embarca ICMS, IPI, todos esses impostos sobre preço, sobre produto, e o que você consegue perceber é quando você bota tudo no bolo e depois de todas essas brigas por lobby, quem vai pagar mais, quem não vai pagar menos, você vai descobrir que o nosso VAT médio, né, o nosso VAT médio aqui é o maior do mundo. Então, não é só uma percepção da população, de fato, a gente paga muito imposto, mas de acordo com a nossa dinâmica tributária. E aí, olhando para frente, o que a gente está vendo, olha, o governo atual é um governo que foi eleito com uma agenda é, clara de gasto social, né? A gente olha lá na discussão, e acho que isso foi claro na América Latina, né? No Chile, na Colômbia, se tinha uma necessidade pós-Covid e um interesse da população de um governo que me protege, né? Que me garante aqui necessidades básicas, sei lá, não sei se Covid volta ou se tem alguma coisa mais para frente. É, então, era de se esperar que é um governo mais gastão, vamos dizer assim, né? De uma forma mais simplista. O risco aqui era, vamos ver como é que eles lidam com o imposto, porque a população até pouco tempo não parecia muito permeável a discussão de imposto, mas nessa eleição parece que foi, né? Então a gente está vendo o governo tentando balancear esse excesso ou esse adicional de gasto com mais imposto. E está acontecendo. Está uma briga, enfim, tem Congresso no meio, claro, tem pressão para todo lado, mas os últimos resultados que a gente tem visto olha, é isso, é mais gasto, então a gente vai ter mais imposto e está tudo certo, porque foi isso que foi votado lá atrás. Você pode debater quanto, se é muito, se é pouco, onde, mas de fato está dentro dessa dinâmica política esperada. Claro Gustavo, que. Oi, pode pode falar. fazer, eu sei que a gente vai abrir para pergunta, mas é que eu queria fazer um comentário só nesse ponto rapidinho. O Claro. quanto esse desequilíbrio fiscal que você acabou de comentar, olha, estava contratado, né, o gasto maior. O quanto isso pode ser uma barreira para a queda de juros continuar no ano que vem? Ótimo ponto. É um ponto de atenção, sem dúvida, viu, Marcos? Assim, como é que a gente analisa a situação? Do jeito que está, do jeito que as coisas estão sendo construídas nesse momento, com relação ao orçamento do ano que vem, as expectativas de gasto do ano que vem, a gente está pensando o seguinte: o governo não vai entregar o que ele está se propondo, né? O governo está falando, olha, a gente vai eliminar o déficit primário, né? Que é basicamente gasto sem contar juros e Uhum. receita. A gente vai fazer esse negócio aqui ficar redondinho. É difícil pra caramba, porque tem muita coisa contratada, essas coisas não vai andar. A gente assume que a gente vai ter resultado ao redor de 1% do PIB de déficit para toda essa administração, tá? Então, vai ter uma briga toda hora de tentar melhorar, mas no final vai entregar mais ou menos o que a gente está tendo nesse momento. Se for isso, a percepção
do investidor, em particular o estrangeiro, é de que tá ok, tá? A gente como local tende a olhar, a ter um olhar mais crítico. Então, falar, olha, isso aqui é um problema. Por quê? Porque a dívida está subindo e não deve parar de subir durante toda a administração, mas ele não é uma dinâmica, pelo menos se a gente assumir o cenário base, explosivo, né? Não é aquele negócio assim, olha, em 2 anos a gente vai entrar numa crise fiscal. Na próxima administração, a gente vai ter que discutir como é que rebalanceia esse negócio. Não tenha dúvida disso. Mas a minha impressão é que, dado alguns fatores, essa administração ela vai conseguir surfar um, um ambiente fiscal um pouco mais permissivo, vamos dizer assim, para gasto. Então, o que, que eu ouço muito do estrangeiro em particular? Fala, olha, Gustavo, pô, você trouxe aqui os problemas fiscais do Brasil, mas olha em volta, né? O mundo inteiro no fiscal está muito pior, né? Um item que eu ouço muito é o seguinte, olha, a dívida do Brasil atualmente está exatamente no mesmo nível do pré-Covid. Me acha um país que tem essa mesma dinâmica. A maior parte dos países estão de 5 a 7 pontos percentuais de dívida maior do que o Acima. pré-Covid nesse momento. Então, isso gera uma em termos relativos, o Brasil parece melhor na foto para o estrangeiro. Eu acho que a gente, como local, tem um papel importante de mostrar que, no absoluto, a dívida é alta, que é o que o meu ponto. Fala, tudo bem, mas a gente está mais igual ao que era pré-Covid, mas no pré-Covid a gente já estava com uma dívida alta para dedéu, tá? Então, qual que é o conselho aqui para responder essa pergunta mais diretamente? Então, a gente vê uma dinâmica de juros caindo, com um fiscal ruim, mas não péssimo. Onde é que pode dar ruim nesse negócio, né? É o governo perder essa âncora de tentar entregar o melhor possível e começar a mirar, que a gente vê às vezes em discurso político, de, olha, vamos ter que gastar porque temos que gastar. E aí, qual que é o caminho, né? Você piora essa percepção, o estrangeiro ou o investidor institucional ele se assusta, vai embora, o investidor, né, o corporativo fica com medo de investir no Brasil, porque sabe, olha, uma hora essa conta vem, não sei onde é que eu vou pagar, talvez esse imposto mais alto no futuro, e aí a gente acaba, o governo achando que vai acelerar a economia, talvez até consiga por um trimestre ou dois, ou três, mas no final não entrega nada, né? Porque a economia, na hora que você tentou dar um impulso, o resto da economia fala, olha, não estou confortável com o que está acontecendo, a economia não anda, tá? Então, esse é um risco. E aí, enfim, os juros não conseguem cair, porque o câmbio deprecia, a inflação começa a pressionar, tá? Então, tem um caminho aqui. Mas assim, só para eu fechar aqui, para abrir para as perguntas, eu diria que, assim, para esse ano que vem, a gente está entre os cenários de todos os anos, estou há 12 anos no BNP. Eu estou tendendo a achar que a gente está num cenário um pouco mais positivo por uma sincronização global positiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, a atividade não vai ser 3% esse ano, que nem esse ano, mas vai ser uns 2%, que tá ok para o nosso histórico de crescimento baixo. A inflação, pô, a gente acho que é um baita de caso de sucesso para o Banco Central do Brasil. A gente vai entregar a inflação no que vem em 3,5%, que historicamente não está na meta nova de 3%, mas está bem perto. Os juros, ontem a gente revisou o cenário de juros, a gente estava achando que ia ser 9,5% final de ciclo, a gente mudou para 8,5%, porque tem uma combinação da inflação melhor e um cenário global muito mais positivo também para inflação e juros. Então tem um monte de elemento aqui que se o governo souber surfar e não tentar reinventar muito a roda, vai ter uma percepção positiva, na minha opinião, para a economia, tanto do investidor quanto da população. A preocupação sempre é a criatividade, né? Mas deixa eu parar por aqui e vamos abrir para as perguntas para discutir a inflação. Bom, bom, eu fui anotando várias coisas aqui, tem coisa no chat também que as pessoas estão mandando para perguntar, mas aproveitando o gancho que você acabou de deixar, Gustavo, e fazendo aquele contraponto que a gente comentou no começo da apresentação do Marcos, que é percepção da população versus avaliação do mercado, né? E um desses últimos pontos que você comentou justamente é essa avaliação da economia brasileira, né, atualmente. Então, a pesquisa ela mostra que 60% da população acha que a economia está ruim. As últimas notícias, no entanto, a gente, inclusive, ouviu em alguns jornais, enfim, algumas notícias, que não foi tão ruim assim. O resultado da economia até agora
era esperado que fosse pior, mas não foi tão ruim assim. Como é que o mercado enxerga isso? Eu sei que você acabou de colocar alguns problemas, né, de posição aí do governo em relação a isso, mas como é que o mercado enxerga essa posição da população? Tem lastro? Legal. Acho que o jeito de tentar contextualizar isso é de fato, você pegar o 3% de PIB desse ano, tem uma parte grande do agro, uma parte do setor de serviços que estava demorando um pouco estava terminando de fazer aquele catch-up ainda do Covid, por incrível que pareça, mas setores relacionados a consumo das famílias estavam sofrendo um pouco ali na margem. Então, esse trimestre provavelmente foi um pouco melhor, mas na média, quando a gente olha ali entre dinâmica de investimento, consumo, gasto do governo, a gente consegue perceber que na margem, de fato, a população não estava se beneficiando, acho que esse é o melhor termo, do crescimento que a gente estava vendo, né? Ele veio bastante concentrado. Qual que é o risco para o mercado quando olha essa história? Fala, olha, bom, se isso acontece, a pressão social em cima do governo aumenta, né? A popularidade do presidente pode cair. E aí é onde o risco se situa, né? Porque aí, ó, quando a gente olha por esse lado, fala, olha, se o governo se percebe ou se está colocado num ambiente onde ele começa a perder popularidade, a chance de mais gasto fiscal, de ideias um pouco mais fora da caixa, ou de percepção de que entregar as contas equilibradas é menos importante, aumenta. E aí o resumo dessa história toda é que o risco percebido com relação ao país aumenta. Então, acho interessante a gente acompanhar essa dinâmica, até o primeiro gráfico que o Marcos mostrou lá de confiança, né, subiu para caramba, quando muda o presidente normalmente sobe de todo jeito, e aí a gente está começando a ver andar meio de lado para baixo. Isso é um fator super relevante para a gente domesticamente, e que aí tem menos a ver com o resto da dinâmica global. Então é Gustavo, isso, eu acho que queria eu diria que é acrescentar. o pior de percepção da população, sempre a gente me vem na cabeça risco político. Você citou, eu queria só acrescentar um negócio. Você citou que o crescimento do PIB acima do esperado não beneficiou a população, por diversas razões, por exemplo, o PIB do agro. E eu queria citar um outro ponto, a queda do desemprego, que foi uma queda relevante, e o índice hoje de fato muito baixo, mas com uma criação de emprego muito dependente do setor público. Então, sob certo aspecto, acho que está correlacionado com o que você falou. Também uma boa notícia econômica que não necessariamente beneficiou a maior parcela da população. E tem um desenho interessante que a gente viu no pós-Covid em vários países, no mercado de trabalho, no Brasil também, a gente observa que é o seguinte: olha, uma parte da população que tem idade para trabalhar não está no mercado de trabalho, né? Isso sempre existiu, claro, mas pós-Covid essa parcela aumentou. E tem várias razões e tentativas para explicar. Mas o ponto aqui para a nossa discussão é que quando a gente olha o desemprego do Brasil na mínima, ele é condicionado a essa parte da população que pré-Covid ela estaria dentro do mercado de trabalho procurando emprego, ou seja, ela ia ser considerada desempregada para todos os efeitos da pesquisa, e como ela não está procurando por N motivos, ficou em casa, ela não é considerada desempregada. É isso aí, Então, perfeito. o desemprego está baixo, mas tem uma parte da população que está nem, né? Não está nem trabalhando, nem buscando emprego. Perfeito. Então, acho que também talvez ajude a explicar um pouco isso. O cara não, o desemprego está baixo, mas tem uma parte que, se tivesse no mercado de trabalho, ia estar desempregado. Isso, só para dar ordem de grandeza, é quase 2 pontos percentuais de desemprego fora do mercado de trabalho. Perfeito. Tem uma questão com a renda também, né? A gente não consegue aumentar a renda das pessoas que estão empregadas, né? E fora a problemática da informalidade também. É, Marcos, você apresentou alguns dados de tendência de opinião que a gente tem lá na Ipsos, e eu queria tentar fazer um gancho com essa preocupação que o Gustavo está mostrando em relação ao ano que vem, porque a gente tem ainda uma, um apoio muito alto da população em relação a agendas de gasto público, né, vinculadas a gasto público. O ano que vem é o ano de eleição municipal. Você acha que isso tem algum impacto, pode ter algum impacto na política fiscal no ano que vem, ou não necessariamente?
As eleições minoritárias, normalmente, elas não mudam, não impactam tanto a população. A eleição nacional e legislativa ela é muito mais engajante sobre esse aspecto, e por isso mobiliza muito mais. O que até, assim, sob certo aspecto, é um problema para a gente, né? Porque a eleição da cidade ela é muito mais impactante na vida, e a gente tem inúmeros exemplos de por que isso acontece. Na eleição municipal é quem mais influencia a vida das pessoas de maneira geral. Então, eu particularmente acredito que deve acontecer alguma coisa, Priscila, mas ela não é necessariamente tão percebida. E aqui eu preciso fazer essa distinção. Todos os dados que eu mostrei são dados de percepção da população, com as limitações de compreensão, com os vieses cognitivos ou ideológicos que eles tenham, com o filtro de como essa informação é recebida. Então, a gente precisa olhar isso muito sobre esse aspecto, né? A opinião da população, que vota, que consome, que trabalha, enfim, ela é influenciada por todos esses fatos. Ela não é meramente um reflexo do que está acontecendo de fato. Isso posto, eu acho que sim, tem uma influência, porque, obviamente, existe uma parcela de gasto muito relevante que os municípios são capazes de gerenciar, mas ele não é tão percebido pela população. Então, mais uma vez, a gente vê esse filtro impactando, né? E isso, obviamente, serve para limitar o julgamento. Está aumentando o gasto público, eu sou contra aumentar o gasto público. Quer dizer, esse tipo de correlação não é uma correlação tão óbvia para a população fazer. E some-se a isso uma dificuldade enorme de ter informação confiável, né? Hoje, reitero, por informações nossas, inclusive, a rede social passou a imprensa tradicional de longe como principal fonte de informação da população. De longe. E a gente está cansado de ver grandes limitações que isso pode trazer. Uhum. Aqui tem uma pergunta no chat da Celine. Ela colocou: qual seria a relação entre a inflação e a imigração? Não estou entendendo, essa correlação me assusta. Acho que é a percepção, né, de quais são os fatores que impactam para esse aumento. Celine, ótimo ponto. Eu também não sei. Eu sou um economista, apesar de ser economista fajuto, mas o que eu estou dizendo o Gustavo pode ver se existe algum estudo que tenta correlacionar isso. Aqui, a interpretação para a gente ela é muito fácil de fazer. Ela é assim, está acontecendo alguma coisa que eu não gosto, este movimento que eu não gosto, ele passa a ser responsável por grande parte das minhas insatisfações. Então, tudo que de ruim acontece pode ser isso. E aqui, eu reitero, eu comentei isso em alguns slides da apresentação, que a gente começa a ver influência da polarização ideológica muito forte nas respostas, muito forte nas percepções. E, mais uma vez, fica aí o grande desafio, a grande lacuna de onde é que eu pego informação confiável. Né? Se a informação confiável, se o jeito de me informar vem do meu WhatsApp, da minha família, é óbvio que eu vou devolver o que eu estou vendo. Então, eu não conheço essa relação, talvez o Otávio que está chegando agora, oi Otávio, possa me ajudar. Eu não conheço relação entre inflação e imigração, não conheço. Acho até que deveria haver uma correlação negativa. Eu conseguiria defender. Então, não vejo isso acontecer. Acho que isso vem de influência de ideologia nas opiniões de percepção de problemas do país. E concordo que é preocupante, tá? Eu estou vendo que ela se assusta com essa correlação. Eu só comentaria, peço desculpas que eu estava num compromisso inadiável, mas eu assisti os últimos 20 minutos do carro no celular, o debate, gostei muito. Não, é só lembrar que esse descompasso entre percepção da população e a realidade é global, hein? É global. Olha nos Estados Unidos. A popularidade do Biden é totalmente incompatível com o desempenho da economia americana. Está indo muito bem, por sinal. Mas há essa leitura, né, bem severa. Nós, economistas, ainda não sabemos direito lidar com esse impacto das redes sociais na opinião pública, nas expectativas dos consumidores, que vai muito além da realidade. É só esse comentário em passando. Perfeito. Temos mais alguma pergunta aqui? Temos sim. Pelo que a gente viu na pesquisa, por mais que alguns indicadores de percepção estejam bem altos na França e no Brasil, por exemplo, em relação à inflação, em relação ao custo de vida, em relação ao quanto que vai demorar para a inflação ser controlada, a gente percebe na França que os números são altos, mas eles vêm caindo consistentemente, né, desde o começo da medição do monitor da inflação. No Brasil, essas percepções
tão altas também, mas elas oscilam mais, parece que elas não saem do mesmo patamar ao longo das ondas. Os dois países estão... quais são as diferenças econômicas essenciais assim, dos dois países? Estão em movimentos diferentes? Por que esses dados se comportam dessa maneira? Obviamente, o Gustavo tem muito mais condição de responder, mas eu queria só fazer um comentário. Eu acho que isso está relacionado com a evolução do índice de confiança que eu mostrei antes. Vocês devem lembrar que, para o Brasil, o índice de confiança ele estava subindo e descendo em níveis muito baixos até metade do ano passado. Não é o que aconteceu com os outros países, em que o índice de confiança dispara ainda em 2021. E depois ele, obviamente, não se sustenta. Em minha visão, isso está muito relacionado com a atuação do Banco Central aqui, mas eu deixo para o Gustavo e para o Otávio me ajudarem nesse processo. Então, houve, de fato, um comportamento muito diferente econômico, e isso se refletiu claramente na população, né, Gustavo? Na percepção. Acho que tem várias coisas, né? Acho que tem um pouco de ação rápida do Banco Central do Brasil em agir contra o movimento de inflação e no final, enfim, começar a coletar os frutos, né? São os países que primeiro cortaram os juros nessa história. Eu diria que tem outro elemento que a gente vê com bastante consistência em indicadores de confiança, é que a população brasileira é mais suscetível e mais avessa à inflação, né? Talvez até pelo nosso histórico e pela continuada discussão sobre o assunto. Então, quando a inflação subiu, talvez a população global demorou um pouco para entender o que é esse negócio. A gente olhou e falou: isso aqui eu já vi e é ruim. Traz consequência ruim, né? E aí talvez explique essa divergência que você citou no pós-Covid, onde melhorou lá fora e aqui ficou meio de lado até voltar a subir recentemente. E tem, enfim, acho que tem um ciclo político, né, Marcos, que né, no Brasil, Perfeito. como foi muito agressivo, muito polarizado, entrando até um pouco no ponto do Otávio, onde a percepção da realidade, a realidade, elas parecem ter criado uma dicotomia. Acho que tem um pouco a ver dessa história, né? E aí esse ponto em particular, assim, não necessariamente diminuiu, né? Mas talvez os outros tenham ajudado a melhorar essa percepção. E se for adicionar um elemento macroeconômico, que teve uma política fiscal muito ativa, que no Brasil teve ups and downs, né? Então teve uma ação muito rápida de fiscal, de programas de suporte, depois teve a retirada desses programas de suporte também de uma maneira bastante rápida, depois de alguns meses, depois teve a recuperação e a volta parcial desse negócio, desses pacotes, enquanto em vários países do mundo a gente viu uma sustentação desse gasto fiscal durante muito tempo, ou uma retirada muito gradual, né? Quando a gente olha para os dados americanos, por exemplo, tem uma percepção de que o que eles chamam de excessive savings, né? Uma poupança excessiva que foi criada durante a pandemia, só vai acabar finalmente agora no primeiro trimestre desse ano, do ano 2024. Então foi um negócio assim super diferente, né, com relação à dinâmica do Brasil. A gente não pode dizer a mesma coisa, mas acho que eu diria que são esses pontos. Então, um comentário, se me permite, Gustavo. Claro, óbvio. Na Europa, particularmente na França, que eu acompanho mais de perto, mas não apenas, nos Estados Unidos também, a percepção de que a inflação está pegando muito forte é generalizada. Na França, você mencionou, no Brasil a gente sabe que é ruim. Na França, na Europa, ninguém sabia que era ruim. Está todo mundo em pânico, porque nunca tinham visto inflação, gerações imensas de pessoas que nunca tinham visto inflação. E agora a inflação está fazendo um estrago na opinião pública muito significativo, sobretudo inflação de alimentos, supermercado, um negócio que pega, roda 15%. Vai cair, claro, vai cair, a gente sabe disso, 2024 está contratado. Mas é impressionante. Meus amigos todos, ninguém nunca tinha visto inflação. É um negócio que está batendo muito nos jovens, em todo mundo. Nos Estados Unidos, eu acho que em alguma medida também. Otávio, eu trouxe aqui, a gente apura em 35 países as principais preocupações da população. Eu trouxe essa informação aqui. Inflação está no topo há 26 meses consecutivos como o principal problema do mundo, na média, e na França,
com 8 pontos acima do segundo colocado, que é terrorismo, que é aquela coisa que realmente gera a preocupação mais imediata de segurança. Então, sem dúvida nenhuma, essa visão é muito correta, né? Quer dizer, havia isso está assustando muito mais do que se julgava que ia acontecer. Mas vai E cair. eu me lembro, eu me lembro de um desses eventos que a gente fez, Otávio, que você comentou sobre a academia que subiu de preço e aí a galera queria fazer um protesto na frente da academia. Eu achei demais aquela história. Né? Contei Mas pra... subiu uma merreca, assim, tipo 3 euros a mais. Assim. O pessoal já faz um escândalo. Gustavo, eu comentei aqui, inclusive, sobre o fenômeno das empresas, de marcas reduzirem o tamanho do produto e continuarem cobrando a mesma coisa. Na França, isso gera piquete na frente do supermercado. Eu vi inúmeras vezes, também tive a oportunidade de morar lá, isso acontecer. Quer dizer, a questão de consciência de direitos é inegável entre os franceses, por exemplo, né? Mas acontece também com outros países do mundo, como a gente viu na pesquisa. Mas eu imagino que o Gustavo já tenha falado, vocês também, só eu não quero, afinal de contas, esse não é um. Eu estou aqui de carona. É apenas mencionar que para 2024, talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo estão de olho em 2024. Né? Há um Sim, sim, consenso global de desinflação, o Gustavo deve sim, ter exaltado isso, inequívoco, e até mesmo de desaceleração talvez mais profunda na Europa, mais rapidamente. O Banco Central Europeu vai reduzir juros mais rapidamente do que nos Estados Unidos, porque há uma percepção de desaceleração, e também nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o cenário é de desinflação global ano que vem, menor atividade e menor taxa de juros, e o Brasil se beneficiando circunstancialmente. É curioso, né? Um paradoxo, né? Uma desaceleração global, mas os mercados e o Brasil acaba sendo beneficiado por um ambiente ainda positivo de matérias-primas e de queda de juros. Eu acho que aquilo que o Gustavo falou ainda há pouco, né? O mercado estava muito preocupado com o fiscal, de repente, quando os juros começam a dar sinal de desaceleração nos Estados Unidos, aí passa um pano, não, está tudo bem, é um momento até de euforia, de otimismo, né? Essa talvez seja a principal mensagem para a gente passar, que isso ainda não é materializado nem visível para a população, quer dizer, ainda isso precisa baixar e ter um impacto, né? E isso é a história da nossa vida, né? Eu estava sobre certo aspecto, a gente vê as ações e um lagging até isso ter um impacto real em como as pessoas estão se comportando, que é o que a gente vê. Isso a gente não vê a pesquisa, por mais que seja evidente do ponto de vista econômico, obviamente a população não tem nenhuma visibilidade disso. Muito cedo, muito cedo. é. Não, é interessante, é um ponto que a gente citou também, a diferença do nível de preço e da inflação, né? Então, a população olha, o preço está É alto, ótimo esse né? ponto. Mas vai absorver isso ao longo do tempo, né? Se o preço ficou parado 1 mês, 2 meses, 3 meses, a percepção dela momentânea ainda é comparar o passado, falar, isso aqui está alto, isso aqui era bem mais baixo antes, mas à medida que vai passando e o preço não se mexe, né? Porque a inflação está sendo controlada, é, acho que a preocupação vai ficando para trás. Perfeito, Eu acho, ótimo ponto. eu acho interessante também esse ranking, né, que a gente vê na pesquisa sobre o que mais impacta custo de vida para o próximo ano. E aí a gente tem, em primeiro lugar, quase em todos os países, a economia global e logo em seguida a taxa de juros, né? Vocês comentaram em alguns momentos tanto da apresentação quanto da fala do Gustavo sobre essa percepção em relação à taxa de juros, que é muito curiosa, porque, na verdade, ela tenta barrar o efeito da inflação. Mas pensando especificamente no Brasil, e aí depois acho que vocês quiserem dar para comentar para outros países também, para o ano que vem é possível pensar se o cenário da economia global tem mais peso para o resultado da nossa economia aqui, ou isso é muito mais uma responsabilidade do governo federal? Dá para tentar equalizar um pouco isso? Né? Eu tenho a Eu impressão peço que ajuda dos economistas, eu não tenho condição de responder. não sei, a visão que a gente tem aqui é que o mundo vai ser positivo no sentido de permitir a queda de juros sustentada ao longo do tempo. Então, pensando no como é que o mundo afeta a gente, não é um mundo super pujante, consumidor, com números de crescimento espantosos. Mas como um tema da inflação é o principal tema, né, do consumidor, até pela pesquisa, acho que a notícia boa vem por ali.
né, de normalização, percepção de custo do dinheiro mais baixo, porque os juros deve começar a cair com a inflação voltando para os patamares anteriores. Então, acho que não dá para a gente não é uma ilha, acho que esse que é o meu ponto. Assim, a gente vai ver assim o global auxiliando, mas talvez diferente, não é via crescimento, mas é via diminuição de riscos inflacionários. E aí, juros mais baixos também. Eu complementaria, Gustavo, assino embaixo o que você falou, mas, de qualquer forma, eu acho que aquilo que você falou, 2% de crescimento ano que vem, não dói. Vai ser percebido como muito bom. Claro que o Brasil está conectado ao mundo, o mundo todo desacelera, o Brasil, obviamente, desacelera junto. Mas há fatores aí que estão sinalizando alguma coisa positiva no Brasil, particularmente na área de matérias-primas, exportações, saldo comercial bombando, É, nenhuma volatilidade no câmbio, zero, uma possibilidade de apreciação, não é? Porque é tem isso. dimensões do cenário externo muito positivas para o Brasil, apesar da desaceleração global. Esse é um ótimo ponto, viu, Otávio? Assim, a parte externa, em particular para o investidor de longo prazo, né, o investidor corporativo, é, a volatilidade do câmbio é sempre uma questão, né? Falar, putz, o que eu coloco aqui? Ainda mais se a gente pegar os últimos 8 anos, 10 anos aqui, com todos os movimentos políticos e locais, globais que a gente passou, o câmbio chegou a ser quase 6, era 3,5, então passar um ano e meio com tudo que a gente viveu e o câmbio está em 5, com uma margem entre 4,80 e 5,20, fala, caramba! E se olhar para frente, eu acho que o risco é ficar onde está ou talvez apreciar um pouco, porque o setor externo, a gente está colhendo os frutos aí de uma exportação de petróleo mais alta, grãos de novo fortes, não tão, talvez não tanto acontecendo, mas continuando bem forte. Então, isso dá acho que passa uma percepção aí, menos acho que para a população, mas talvez para o empresário, para o investidor, de falar, olha, tá tudo certo aqui, vamos aproveitar, porque mercado emergente nunca é estável, né? E essa Então, mudança de percepção já começou, hein, Gustavo? Você sabe Já, disso, né? O mundo já está já, com um olhar bem mais generoso em relação ao Brasil, já. de tempos Eu estava atrás. comentando com o pessoal, Otávio, não sei se pegou esse pedaço, mas que mesmo com as discussões sobre fiscal, né, que a gente olha aqui de maneira mais absoluta, o risco, a dívida subindo, e aí a resposta sempre vem, olha, mas pô, olha em volta, né, olha o que está acontecendo nesse país, naquele. O Brasil, depois de todo esse risco, tudo bem, vai subir a dívida para frente, mas a gente está exatamente com a mesma dívida do pré-Covid. Pô, não tem nenhum país quase que tem dívida pré-Covid, mesmo com a inflação consumindo a dívida de todo mundo. Né? A gente pode falar, mas a inflação fez o trabalho de diminuir a dívida. Sim, mas aqui e no mundo todo. Então tem um olhar muito mais generoso, sim, do estrangeiro para o Brasil. Concordo, concordo. Sem Vamos ver contar como é outras que isso. coisas, né, o Otávio, assim, a discussão sobre ESG, que ganhou uma roupagem muito mais ativa, que eu acho que era meio óbvio, né? Acho que quando eles falavam que o pessoal que assumiu o governo falava muito que era o low-hanging fruit, né? Que era o óbvio que eles poderiam fazer, tentar trazer essa discussão e tentar ganhar alguma visibilidade internacional e tal. Acho que é um tema que, de fato, até acho que tem muito para andar, mas que ajuda muito, em particular para o europeu. Né? O americano não é tão sensível a esse debate, mas para o investidor europeu isso aparece com bastante frequência para a gente aqui. Mas já que você falou de ESG, meio ambiente, vamos reconhecendo que na discussão de inflação, a transição energética ela é inflacionária, hein? Ela Sim, é inflacionária e ela também traz algum subjacente, alguma desaceleração, em que pese o fato de que há novos drivers potenciais de crescimento a partir da economia, em suma, sem ambientalmente. dúvida. Mas no curto prazo, talvez até no médio prazo, há pressões inflacionárias e desaceleração que a gente ainda vai capturando. E talvez Você tem ajude até a toda a razão. explicar uma parte da inflação nos países maduros, que já tá em curso essa transição energética e ela é inflacionária, sim. Ela é boa, mas ela é inflacionária. Sim, sem dúvida, sem toda a razão. Ótimo ponto. inclusive, a gente viu, o Marcos mostrou o ranking de principais preocupações dos países ali, como mudanças climáticas está em terceiro lugar na França, né? Na França. No No Brasil está em nono. Brasil,
Mas cresceu muito, né, Marcos? A gente vê que era um Cresceu. número pequenininho, Cresceu. Ele veio de alta. décimo, bateu 2 dígitos em preocupação com mudanças climáticas, que obviamente é uma. Mas só acontece, mais uma vez eu reitero, só acontece quando materializa. O país está quente, começou a se falar disso de maneira. Afetou minha vida, né? Quando isso acontece, aí sim a gente vê a população reagindo. Tem uma Legal. pergunta E- da. Desculpa, você quer falar, Gustavo? Não, pode falar, pode falar. Na verdade, é uma pergunta interessante sobre globalização. Como entender do Fred Donier? Como entender os impactos da avaliação positiva sobre a globalização pelos países do sul global versus menor avaliação positiva, né, em relação à globalização nos países ocidentais? O que isso pode contar para a gente em termos de mudança geopolítica, protecionismo, etc.? Eu trouxe essa informação aqui, viu, Otávio e Gustavo? Vocês devem lembrar aqui que eu vi. Se quiser, eu posso até colocar, né, de novo na tela. Ajuda, não, Que se as eu pessoas fizer são isso? favoráveis, né? São, de maneira geral, favoráveis, e em alguns países extremamente favoráveis, como na França, por exemplo, que vê-se muito mais desvantagem. Deixa eu colocar rapidinho na tela, eu acho que é uma boa discussão. E, de novo, ela é uma tendência, ela não é uma informação pontual desse estudo, não é aquela que a gente mede mês a mês, é aquela que a gente mede uma vez por ano durante algumas décadas. Deixa eu só trazer aqui rapidinho para vocês, porque eu acho que ela pode dar uma discussão interessante aqui também. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim. Opa, legal. É aqui, ó. Esse é o número que eu queria mostrar. Ainda tem 2/3 das pessoas, ainda tem, eu estou dizendo porque está caindo, né? Mas que concorda que a globalização é boa para o meu país, né? E o Brasil está entre ali os top 10, mas a gente vê, de fato, países mais desenvolvidos. Acho que esse é o tema da pergunta, né? Enquanto você tem países mais desenvolvidos, como a França, Bélgica, países europeus, de maneira geral, ali incomodados. Eu acho que aqui tem 2 pontos. Eu vou falar do ponto de vista de interpretação da população e não do ponto de vista econômico. Para países mais pobres, obviamente, isso proporciona um acesso muito mais barato a consumo, né? Você vai no Walmart, você compra coisa mais barata. Não tem muito que... Isso é um benefício e que eu não sabia que era tão percebido, mas né? A gente está vendo aqui claramente isso é percebido. Enquanto tem países com uma cultura de local muito, muito forte. Eu acho que a França é um exemplo incrível disso, né? A França tem uma percepção de produtos locais de muita qualidade e de muito acesso, e há, obviamente, o trade-off de você perder emprego desse tipo de comunidades produtivas. Então, acho que aqui é explicado mais pelo o que gera de benefício e o que gera de perda nos países, do que propriamente pela posição dela no ranking de riqueza per capita. Essa seria a minha interpretação do ponto de vista cultural. Interessante. Vi que os países estão se voltando mais para dentro agora. Está havendo um processo de desglobalização generalizado, sobretudo depois da pandemia. Gustavo, acho que já falou sobre isso. Mas vamos ver, lá na frente isso aí vai mudar um pouquinho. Mas você vê que Otávio, nos países maduros... deixa eu te mostrar, olha como concorda com você. Uma das 12 tendências que a Ipsos monitora há 3 décadas, a gente chamou de ponto de inflexão do capitalismo. Quer dizer, a gente está vendo que aquele liberalismo, aquela globalização, o mercado, a autorregulamentação do mercado, encontrou, parece que, um teto. Essa é uma tendência que a gente já vem analisando há algumas décadas e eu acho que está muito alinhado com o que você está dizendo. Volta de política industrial, tudo isso é generalizado, né? Não só no Brasil, em todo... Desculpa. Não, imagina. E eu acho que o corte cross-section, assim, uma coisa é a evolução, outra é a foto, né? A foto talvez mostre um pouco dessa percepção de quem está ganhando, quem está perdendo, ou tem no atual estágio de globalização, né? Um pouco do que o Marcos falou, acesso a produto, produção dispersa no mundo, que para quem recebe é bom, para quem está tendo que importar e percebeu perda de emprego, fica pior. Então, é interessante, que eu estava olhando aqui o ranking, o top 10, talvez, aqui, tirando Singapura e China, talvez, que eu não sei como é que a gente consegue ler os números da China, são todos países ou sub ou em desenvolvimento, enquanto que na outra ponta são todos países desenvolvidos, né? O sul global se beneficiou. Mas é isso aí, você tem razão. Boa. Gente, vamos fechando? Estou vendo aqui que já está chegando o nosso horário. Vamos respeitar
a nossa agenda. Marcos, Otávio, muito obrigado por ter se juntado a nós. Eu adoro poder bater o papo com você. Sempre saio aprendendo. E, Marcos, queria te agradecer, porque foi super bacana. Eu te falei quando a gente começou que o relatório me trouxe vários pontos de vista interessantes, porque a gente olha aqui o macro e poder ver o micro das respostas das pessoas é sempre legal. E a sua apresentação foi ainda melhor, porque o relatório grande é difícil achar os ângulos corretos, né? Você trouxe vários ângulos super interessantes aqui para a mesa. Queria te agradecer, se quiser Um fazer aí os últimos prazer comentários. enorme, Gustavo, um prazer enorme, e acho que essa dobradinha, inclusive, faz muito sentido, né, da gente olhar a parte mais técnica e como é que a vida das pessoas, como é que as pessoas se sentem atingidas. Obrigado pelo convite mais uma vez para a Câmara, pelo Observatório, e eu vou dar um jeito aqui, depois eu falo com o pessoal da organização de como distribuir esse material para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Otávio, um prazer te rever também. Eu, de minha parte, só tenho a elogiar o querido Gustavo, que é um craque. Agradeço também a Priscila aí pela participação, aqui já falando em nome da Câmara de Comércio e França Brasil de São Paulo. E Ipsos, sou fã de carteirinha há muitos anos. O Marcos é um cara incrível e a Ipsos realmente pode continuar nos ajudando bastante aqui na Câmara, com as suas pesquisas, suas reflexões. Parabéns a Ipsos e ao Marcos e toda a sua equipe. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Otávio. Conta comigo. Valeu. Valeu, gente. Bom final de ano para todo Obrigada. mundo. A gente volta aí no começo de ano, a gente vai fazer uma apresentação também sobre tendências 2024. Deixei o convite para o Marcos para participar. A gente vai mandar a agenda mais tarde. A gente normalmente faz em dezembro, alguns problemas de agenda, a gente passou isso para janeiro, mas enfim, vamos falar aí um pouco de 2024. Mas antes disso, boas festas para todo mundo, e a gente se vê em 2024. Obrigado a todos. Obrigada, Valeu, obrigada a obrigado. Tchau, todos. tchau. Até. Daqui a algumas horinhas, talvez, em pouquíssimo tempo, a gente vai ter a gravação desse webinar. Se o Marcos puder mandar para a gente a apresentação, eu já encaminho para todos os inscritos, mesmo aqueles que não puderam participar, vão poder receber a apresentação, se você quiser compartilhá-la, e Nossa. receber também um link com a gravação desse webinar, que foi muito bom. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.